Olá, pessoal fanático por futebol. Aqui é o Matheus, junto com a incrível Giovana, e sejam todos muito bem-vindos ao canal Futebol em Direto. Hoje, temos um mergulho emocionante no mundo das curiosidades sobre as Copas Continentais, os torneios mais prestigiosos além da Copa do Mundo. Isso mesmo, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês para explorar a paixão, os momentos épicos e as histórias inesquecíveis que cercam esses torneios que aquecem os corações de torcedores ao redor do globo. Ao longo deste vídeo, vamos viajar pelos diferentes continentes e desvendar os segredos por trás da Copa Libertadores da América, da Liga dos Campeões da UEFA, da Liga dos Campeões da Ásia, da Copa Africana de Nações, da Copa Ouro da CONCACAF e do Campeonato Europeu de Futebol, o Euro. Preparem-se para curiosidades fascinantes, estatísticas impressionantes e histórias inspiradoras que tornam esses torneios tão especiais para todos nós, amantes do futebol. Então, já sabem, se vocês são fãs de futebol como a gente, este é o lugar certo para estar. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativarem o sininho para não perderem nenhuma novidade e acompanharem cada detalhe dessa jornada. Estão prontos? Porque a nossa aventura pelas curiosidades das Copas Continentais está prestes a começar. E agora, pessoal, é hora de passar o bastão para a nossa querida Giovana, que vai nos guiar pelo emocionante mundo da Copa Libertadores da América. Giovana, a palavra é toda sua. Muito obrigada, Matheus. Olá, pessoal. Eu estou super empolgada para embarcar com vocês nessa jornada através da Copa Libertadores da América. Torneio que reúne os melhores clubes sul-americanos em uma competição cheia de paixão e glórias. Vamos explorar a história, as equipes vitoriosas e os momentos inesquecíveis desse torneio espetacular. A Copa Libertadores da América viu a luz em 1960 pela mão da Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, com uma visão clara em mente: criar uma competição que reunisse os melhores clubes campeões de cada país sul-americano em uma batalha continental fervorosa. A primeira edição da Libertadores reuniu 7 clubes, e o Peñarol, do Uruguai, emergiu como campeão após derrotar o Olímpia, do Paraguai, na final. Ao longo dos anos, a competição passou por diferentes metamorfoses. Em seus primeiros passos, apenas os campeões nacionais tinham a honra de participar, sendo chamada de Copa dos Campeões da América. Foi só em 1965 que assumiu o nome atual. Hoje, a competição se desenrola em 3 emocionantes estágios. Tudo começa com a primeira fase, geralmente iniciada no final de janeiro. 6 equipes emergem dessa fase e se juntam a outras 26 previamente classificadas, formando um grupo de 32 times. 8 grupos com 4 equipes cada são constituídos, e os 2 primeiros de cada grupo avançam para as fases eliminatórias. E então, meus amigos, os duelos de ida e volta nos brindam com momentos emocionantes, culminando nas semifinais. E a grande final, realizada em um local escolhido previamente, acontece preferencialmente em novembro. O vencedor não só se qualifica para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, como também para a Recopa Sul-Americana no ano subsequente. Essas equipes entrelaçaram páginas memoráveis na trama da Libertadores e são reverenciadas como as principais forças da competição. Os estádios se tornam verdadeiras arenas de paixão, onde os jogos ganham vida e histórias épicas se desenrolam. É ali que os jogadores deixam sua marca e os torcedores vivem momentos memoráveis que ecoam através dos anos. O equatoriano Alberto Spencer reina como o principal artilheiro de todas as edições, com um impressionante total de 54 gols. O Independiente da Argentina é o recordista de títulos na competição, com 7 conquistas. O Boca Juniors, também argentino, ostenta 6 títulos, seguido pelo Peñarol, do Uruguai, com 5. Na sequência, River Plate e Estudiantes, ambos da Argentina, têm 4 títulos cada. A Argentina lidera com 25 títulos, enquanto o Brasil exibe uma diversidade de vencedores,
com 10 clubes diferentes erguendo o troféu. No total, 25 clubes escreveram seus nomes no livro de história, com 15 ganhando mais de uma vez e 7 mantendo uma sequência vitoriosa. Na edição de 2022, o Flamengo conquistou seu terceiro título da Copa Libertadores da América, superando o Atlético Paranaense na final por 1-0. O gol da vitória saiu dos pés de Gabigol, que chegou a 29 gols na Libertadores e alcançou Luizão no posto de maior artilheiro brasileiro da competição. Na edição deste ano, ele marcou 12 vezes. E essa é a essência da Copa Libertadores, pessoal. Mais do que um simples torneio esportivo, ela é uma celebração da paixão e do espírito competitivo da América do Sul. Cada jogo, cada lance, é uma emoção que ressoa nos corações dos jogadores e dos fãs, mantendo-se como uma das mais prestigiosas e emocionantes do cenário do futebol mundial. Agora, Matheus, estou passando a bola para você para nos contar sobre outra competição igualmente eletrizante. Obrigado, Giovana. E não percam o fôlego, pessoal, porque agora é minha vez de mergulhar no universo da Liga dos Campeões da UEFA, um torneio que não deixa ninguém indiferente. Vamos nessa! E agora, pessoal, é hora de atravessar o continente e explorar a empolgante história da Liga dos Campeões da UEFA, o torneio de futebol mais prestigioso da Europa. Aqui, vamos nos aprofundar nas origens da Champions League, conhecer curiosidades sobre times que marcaram época, desbravar recordes surpreendentes e relatar feitos que moldaram a trajetória desta competição lendária. A Liga dos Campeões da UEFA, inicialmente conhecida como Taça dos Clubes Campeões Europeus, foi forjada em 1955 pela UEFA. Um torneio nascido para reunir os campeões de cada país europeu em uma competição de prestígio e alcance continental. Ao longo dos anos, a competição passou por transformações e melhorias, expandindo-se para incluir mais equipes e elevar o nível de competitividade e em 1992, ganhou o nome de Liga dos Campeões da UEFA, e tornou-se ainda mais atrativa para jogadores e fãs ao redor do mundo. Hoje, a Liga dos Campeões começa em julho, passando por 3 etapas de qualificação e um play-off. 10 equipes sobreviventes avançam para a fase de grupos, juntando-se a outras 22 já qualificadas. As 32 equipes são divididas em 8 grupos de 4, competindo em emocionantes jogos de ida e volta. Os 8 líderes e os 8 vice-líderes de cada grupo avançam para as eliminatórias, que culminam na grande final, realizada em maio. E a glória de ser campeão não só garante uma vaga na Supercopa da UEFA e na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, como também deixa um legado eterno. A história da Liga dos Campeões está repleta de clubes que deixaram suas marcas indeléveis. O Real Madrid lidera com impressionantes 14 títulos, seguido pelo Barcelona com 5, o Milan com 7 e o Bayern de Munique com 6. Mas não são apenas os gigantes que brilham. Times menos tradicionais como Ajax, Mônaco, Porto e Leicester City têm protagonizado histórias de superação e emoção na competição, capturando a admiração dos torcedores. A Liga dos Campeões também é o palco de recordes e feitos extraordinários. Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da história do torneio, com incríveis 141 gols em 183 jogos. O FC Barcelona detém o recorde de partidas consecutivas sem derrota em casa, com 38 jogos invictos. A Juventus e o Valencia CF são os únicos clubes que perderam 2 finais consecutivas e o Real Madrid ostenta um incrível recorde com 26 aparições consecutivas no torneio. Momentos marcantes também são uma parte essencial da história da Liga dos Campeões. O Bayern de Munique fez história na temporada 2019 a 2020, vencendo todas as suas 11 partidas na competição. E agora, um exemplo recente de glória na Liga dos Campeões. Em 2023, o Manchester City, sob o comando de Pep Guardiola, conquistou sua primeira Liga dos Campeões. Uma campanha invicta culminou em uma vitória por 1-0 sobre a Inter de Milão na final com gol de Rodri e destaque para Ederson, tornando-os o 6º clube inglês a erguer o troféu.
A vitória não só deu ao clube seu primeiro título, mas também foi a primeira Champions para todos os jogadores, incluindo o artilheiro Haaland. A Liga dos Campeões da UEFA é o palco onde as maiores estrelas do futebol brilham e os clubes escrevem capítulos épicos em sua história. Com o passar dos anos, o torneio cresceu em tamanho e importância, mas sua essência de competição de elite permanece inalterada. A cada temporada, os fãs ao redor do mundo testemunham momentos inesquecíveis e recordes sendo quebrados, assegurando que a Champions League continue sendo o ápice do futebol europeu. E assim, pessoal, concluímos nossa exploração da Liga dos Campeões da UEFA. Agora, passo a palavra para a Giovana, que nos guiará pela emocionante Liga dos Campeões da Ásia. Giovana, a bola está com você. Agora, vamos nos aprofundar na emocionante jornada da Liga dos Campeões da Ásia, o torneio que reúne os clubes mais destacados do continente em busca da consagração continental. Preparem-se para conhecer a relevância dessa competição no cenário futebolístico asiático, os times e países que deixaram sua marca e as histórias que cativaram os corações dos fãs do esporte. Criada pela Confederação Asiática de Futebol, AFC, em 1967, a Liga dos Campeões da Ásia é o mais prestigiado torneio no cenário futebolístico asiático. Um torneio concebido para reunir os melhores clubes do continente em uma emocionante disputa pela supremacia regional. Além disso, este torneio oferece aos clubes asiáticos a oportunidade de brilhar em âmbito internacional, ganhando reconhecimento global e competindo no prestigioso Mundial de Clubes da FIFA. Na edição inaugural em 1967, o Hapoel Tel Aviv, de Israel, superou o Selangor FC, da Malásia, na final por 2-1, marcando um começo emocionante. No entanto, desafios e conflitos geopolíticos também marcaram a história. A rivalidade entre clubes israelenses e clubes árabes levou ao cancelamento do torneio em 1972. Essa situação perdurou por 14 anos, devido à recusa dos clubes árabes em competir contra equipes israelenses, resultando em um hiato no torneio. Nesse período, Israel fez uma escolha audaciosa. Saiu da AFC, ingressou na OFC e, em 1992, juntou-se à UEFA, competindo na Europa. A partir da edição de 2021, a competição conta com a participação de 40 clubes divididos em 10 grupos de 4 equipes. Essas equipes competem em emocionantes partidas de ida e volta. Mas antes disso, há etapas de qualificação que determinam as vagas restantes. E é importante ressaltar que o torneio é dividido em duas regiões: Oeste, que representa os clubes do Oriente Médio, e Leste, cada uma com suas próprias trajetórias até a fase final, onde os campeões de cada região se enfrentam. A competição tem visto equipes deixarem uma marca inesquecível ao longo dos anos. Times como o Al Hilal, da Arábia Saudita, acumularam 4 títulos, enquanto Pohang Steelers, da Coreia do Sul, e Urawa Red Diamonds, do Japão, triunfaram em 3 ocasiões cada. A rivalidade entre clubes de nações como Japão, Coreia do Sul, Irã e Arábia Saudita acrescenta um toque extra de emoção ao torneio, com confrontos sempre atraindo a atenção dos entusiastas. Em 2022, o Urawa Red Diamonds, do Japão, sagrou-se campeão da Liga dos Campeões da Ásia ao vencer o Al Hilal por 2-1 no placar agregado das 2 partidas, conquistando o seu 3º título na competição. As torcidas apaixonadas que enchem os estádios transformam cada partida em uma experiência inigualável tanto para jogadores quanto para espectadores. A Liga dos Campeões da Ásia serve como vitrine para o talento e a paixão do futebol asiático. Ela personifica o orgulho e a ambição dos clubes do continente em busca da glória continental. E à medida que a competição continua a se aprimorar, ela emociona fãs em todos os cantos da Ásia, impulsionando o futebol a patamares cada vez mais elevados. E com essa emocionante jornada pela Liga dos Campeões da Ásia,
Passo agora a bola para o Matheus, que vai nos conduzir através das emoções da Copa Africana de Nações. Matheus, a palavra é sua. Muito obrigado, Giovana. E agora, pessoal, preparem-se para uma jornada incrível pela Copa Africana de Nações, o torneio que celebra o talento do futebol africano de maneira espetacular. Vamos explorar a importância desse campeonato no cenário africano, conhecer curiosidades sobre as seleções que surpreenderam e relembrar os momentos históricos e ícones que deixaram uma marca no esporte. A Copa Africana de Nações, também conhecida como CAN ou AFCON, é o torneio de futebol mais importante do continente africano. Criada em 1957 pela Confederação Africana de Futebol, CAF, a competição tem como objetivo reunir as seleções nacionais africanas em uma emocionante disputa pelo título de campeão continental. A AFCON é uma competição altamente prestigiada no cenário futebolístico africano, despertando a paixão e o orgulho das nações participantes e atraindo a atenção de milhões de torcedores em todo o continente. Na inaugural edição, somente 3 seleções marcaram presença: Egito, Sudão e Etiópia. A África do Sul tinha sua participação planejada, porém, foi desqualificada devido às políticas de apartheid vigentes no governo daquela época. A partir desse ponto, o torneio começou a florescer em proporções notáveis, o que levou à necessidade de instaurar uma fase de qualificação. Ao longo do tempo, o número de equipes envolvidas na etapa final ascendeu a 24 em 2019, e esta configuração se manteve inalterada até os dias atuais. Após 33 edições, o Egito se destaca como a nação mais bem-sucedida na história do torneio, ostentando um impressionante recorde de 7 títulos. Os Camarões vêm logo em seguida, com 5 títulos, enquanto a seleção do Ghana possui 4 e a Nigéria soma 3 conquistas. Equipes como Zâmbia, Burkina Faso e Gana já protagonizaram campanhas surpreendentes, superando adversários mais tradicionais e chegando às fases decisivas da competição. E a AFCON tem sido marcada por momentos inesquecíveis e por jogadores lendários, como Samuel Eto'o, George Weah, Didier Drogba e Roger Milla. Devido à pandemia de Covid-19, a edição de 2021 foi adiada para 2022, evitando conflitos com outros torneios. O Senegal é o atual detentor do título, triunfando sobre o Egito por 4-2 nos pênaltis na final de 2021. Essa vitória marcou a primeira conquista da seleção senegalesa na Copa Africana de Nações, após ter alcançado o vice-campeonato em 2 ocasiões, 2002 e 2019. Gols incríveis, defesas impressionantes e partidas emocionantes contribuíram para a construção de uma rica história da AFCON. A Copa Africana de Nações é uma celebração do futebol, unindo o continente africano em torno de sua paixão pelo esporte. É uma competição repleta de emoções, rivalidades e talento que reflete a riqueza e diversidade do futebol africano. E assim, pessoal, terminamos nossa jornada pela Copa Africana de Nações. Agora é a vez da Giovana nos contar tudo sobre a Copa Ouro da CONCACAF. Giovana, o microfone é seu. Muito obrigada, Matheus. E agora, pessoal, é hora de mergulharmos na Copa Ouro da CONCACAF, o torneio mais prestigioso de futebol da América do Norte, Central e Caribe. Vamos descobrir todos os detalhes dessa emocionante competição e reviver momentos que agitaram os corações dos torcedores. A Copa Ouro da CONCACAF é um torneio bienal organizado pela Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe. Criada em 1963, a competição passou por reformulações ao longo dos anos para se tornar o principal confronto entre seleções dessa região. O primeiro campeonato da CONCACAF aconteceu em 1963, substituindo outros torneios que englobavam apenas partes da região. Essa fase continuou até 1971. Entre 1973 e 1989, nenhum torneio foi realizado. Nesse intervalo, a equipe mais bem classificada nas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA era nomeada campeã continental e em 1991,
o torneio renasceu como a Copa Ouro. A Liga das Nações da CONCACAF é um torneio crucial como qualificatório para a Copa Ouro. Seleções como Estados Unidos, México, Canadá, Costa Rica, Honduras e Panamá se destacam como protagonistas nacionais, competindo pela glória continental. O torneio se desenrola em um formato emocionante, com uma fase de grupos seguida pelas quartas de final, semifinais e a aguardada final, onde a equipe vitoriosa se consagra campeã da CONCACAF. O México reina soberano como o detentor do maior número de títulos, acumulando 9 conquistas e estabelecendo seu domínio na competição. Os Estados Unidos ostentam orgulhosamente 7 títulos, enquanto a Costa Rica possui 3, seguida pelo Canadá com 2 vitórias celebradas. A Copa Ouro já testemunhou diversas seleções escrevendo capítulos emocionantes em sua história. Times como Haiti, Jamaica, El Salvador e Honduras surpreenderam, mostrando que não existem favoritos absolutos na CONCACAF. Reviravoltas surpreendentes, gols nos momentos cruciais e disputas por pênaltis são alguns dos elementos que adicionaram tanta emoção a essa competição. A Copa Ouro da CONCACAF é cenário de momentos emocionantes que cativam os torcedores. Viradas surpreendentes, gols nos momentos cruciais e disputas por pênaltis são apenas alguns dos elementos que tornam essa competição tão especial. No ano de 2023, a seleção mexicana sagrou-se campeã da Copa Ouro ao prevalecer sobre o Panamá na decisiva partida com um placar de 1-0. O gol decisivo, anotado por Santiago Giménez, surgiu aos 88 minutos do jogo. O Panamá, por sua vez, amargou a sua terceira derrota em finais deste torneio. As torcidas apaixonadas e vibrantes embelezam o espetáculo, tornando cada partida uma celebração do futebol na CONCACAF. E assim, pessoal, encerramos nossa viagem pela Copa Ouro da CONCACAF, o palco onde o futebol da América do Norte e Central brilha e se revela ao mundo. É uma competição repleta de paixão, rivalidades e surpresas, proporcionando aos torcedores momentos verdadeiramente inesquecíveis. Agora vou passar o microfone para o Matheus, que vai nos contar tudo sobre o Campeonato Europeu de Futebol. Matheus, a bola é sua. Muito obrigado, Giovana. Agora, pessoal, é hora de nos lançarmos na empolgante jornada pelo Campeonato Europeu de Futebol, também conhecido como Euro. Preparem-se para uma viagem através da história desse torneio extraordinário, enquanto descobrimos fatos intrigantes sobre as equipes vencedoras e relembramos momentos memoráveis do futebol europeu. O Euro, reconhecido como o torneio de seleções mais prestigioso do continente europeu, foi concebido com a missão de criar uma competição envolvente e apaixonante, inspirada no triunfo da Copa do Mundo. Na sua estreia, realizada na França em 1960, testemunhamos a União Soviética coroar-se campeã ao derrotar a Iugoslávia por 2-1 na final inaugural. Desde então, o torneio ocorre a cada 4 anos, unindo seleções de toda a Europa numa celebração vibrante do esporte. Começando como a Taça das Nações Europeias, o torneio passou por uma transformação de nome em 1968, adotando o título de Euro. Até 1976, apenas 4 seleções alcançaram a etapa final do torneio. Em 1980, esse número expandiu para 8, e a partir de 1996, 16 equipes passaram a participar da competição. A progressão não parou por aí, chegando a um marco notável em 2016, quando um total de 24 seleções se uniram à disputa. As equipes são selecionadas por meio de uma série de partidas de qualificação, nos anos 1960 e 1964, via confrontos eliminatórios. A partir de 1968, uma fase de grupos foi incorporada ao processo de qualificação. E não podemos esquecer, os países anfitriões garantem automaticamente sua presença no torneio. Ao longo dos anos, algumas seleções deixaram suas marcas incontestáveis no cenário do Euro.
A liderança do ranking de títulos é compartilhada pela Alemanha e Espanha, ambas com impressionantes 3 triunfos cada uma. Na sequência, surgem França e Itália, ambas ostentando orgulhosamente 2 títulos. Outras nações também celebraram gloriosos momentos. A antiga União Soviética, Grécia, Portugal, Países Baixos, República Checa e Dinamarca ergueram a taça uma vez, cada uma, garantindo seu espaço na história. É notável que somente em 3 ocasiões as edições do torneio foram conquistadas por seleções jogando em seus próprios territórios: Espanha em 1964, Itália em 1968 e França em 1984. Dentre os brilhantes protagonistas deste espetáculo, Cristiano Ronaldo se destaca como um verdadeiro ícone. Com um impressionante total de 14 gols em 25 jogos ao longo do torneio, ele reina soberano como artilheiro principal na história do Campeonato Europeu de Futebol. Além disso, sua trajetória é adornada com uma série de recordes notáveis. Ele detém o título de jogador com mais participações na competição, tendo contribuído em 5 edições, e também ostenta o recorde de maior número de partidas disputadas, somando um total de 25 jogos até os dias atuais. No ano de 2020, o Comitê Executivo da UEFA tomou uma medida ousada, decidindo espalhar o torneio por diversas nações europeias, uma celebração dos 60 anos do campeonato. Porém, devido à pandemia de Covid-19, o evento foi postergado para 2021, ainda mantendo o nome de Euro 2020. Na edição atual do Euro 2020, a Itália escreveu mais um capítulo vitorioso em sua história ao assegurar seu 2º título, superando a Inglaterra na final emocionante, com um resultado eletrizante de 3-2 nas penalidades. O campeonato europeu ao longo dos anos nos brindou com momentos que jamais serão esquecidos e finais de tirar o fôlego. Gols espetaculares, atuações individuais de destaque e partidas eletrizantes se entrelaçaram na tapeçaria da história, alimentando a paixão dos torcedores e deixando uma marca indelével. E assim terminamos nossa jornada pelo Campeonato Europeu de Futebol. A cada edição, o Euro nos brinda com momentos de pura paixão e competição, unindo nações e celebrando a beleza do futebol no continente europeu. Agora, passo a palavra de volta a Giovana para nossa conclusão. Obrigado, Matheus. E assim, meus amigos, chegamos ao fim desse incrível vídeo em que exploramos os principais torneios de futebol pelo mundo. Queremos agradecer a todos vocês, fãs do esporte, por nos acompanharem e compartilharem essa paixão conosco. Cada torneio moldou a paixão pelo futebol em suas regiões, reunindo os melhores clubes e seleções. Essas competições mostram o talento dos jogadores e cativam milhões de torcedores. Isso mesmo. Agradecemos por estarem conosco nessa jornada emocionante pelo futebol global. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perderem nossos próximos vídeos onde continuaremos trazendo conteúdo empolgante sobre futebol. E se quiserem compartilhar suas próprias histórias e memórias futebolísticas, deixem seus comentários abaixo. Estamos ansiosos para saber o que o futebol significa para vocês. Até a próxima, pessoal! E lembrem-se, o futebol é muito mais do que um esporte. É uma paixão que une nações, culturas e pessoas em todo o mundo. Vamos continuar celebrando essa paixão juntos. Isso mesmo. Um grande abraço a todos, e até a próxima jornada futebolística.